Olá, galera. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais um programa Farol. Essa tarde vai ser uma tarde abençoadora, porque nós vamos falar de um tema muito importante, que a juventude ama falar sobre esse tema, pelo menos a juventude que ama o Senhor. O tema de hoje é avivamento. E eu quero te perguntar, quantas vezes esse ano você já parou para pensar e orar sobre o avivamento? Eu tenho certeza que foram muitas, porque é do jovem sentir uma insatisfação com o momento atual. E quem busca avivamento é porque está insatisfeito com a sua própria vida espiritual e quer algo mais profundo, um nível mais próximo de Deus. E nós jovens temos uma agonia natural de não vivermos sozinhos, mas queremos também que o grupo viva esse avivamento. Então eu quero te perguntar, como é que está a situação da sua vida espiritual, da sua igreja? Quando você para bater papo com seus amigos, qual é o assunto que rola? Nós jovens sabemos que rola futebol, trabalho, faculdade, mas e Deus tem sido o foco dessas conversas? Em algum momento ele aparece. Se ele não tem aparecido, tome cuidado. Mas para tudo há uma solução, você precisa de avivamento. E eu quero dizer que a nossa geração, nós jovens precisamos nesse tempo em que o Brasil vive de um avivamento urgente. Então não perca esse programa, fique ligado, porque Deus vai falar muito com você, ok? Não temos convidado, mas você pode participar comentando na nossa página TV Monte Sião. Você vai na parte diversos, clica no programa Farol e você pode comentar logo abaixo do vídeo, ok? Fica ligado, atento, Bíblia na mão, ok? Here we go. Here we go. Estamos de volta, você ligado e com a Bíblia na mão. Olha que hoje vai ser uma tarde de estudo. O Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Já entrando no assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre avivamento? Você tem um conhecimento do que é avivamento? Eu quero ressaltar o seguinte, avivamento é um tema muito polêmico. Então, tomem cuidado quando vocês ouvirem essa palavra. O que eu falo sobre avivamento não é a divisão entre igreja pentecostal e igreja batista. Eu não quero trazer essa polêmica nesse programa. Eu quero passar avivamento do próprio Espírito Santo de Deus, que é algo necessário que todo cristão, seja ele da Assembleia de Deus, seja ele da Deus Amor, da Batista ou de comunidades independentes, nós todos precisamos passar por um avivamento. Então, o que é avivamento, Tiago? Eu posso classificar o avivamento como uma atuação indiscriminada do Espírito Santo. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é livre para atuar nas nossas vidas e na vida da igreja. Então, geralmente, quando uma igreja, uma sociedade ou uma localidade passa pelo avivamento, não existe um controle humano. Não existe a possibilidade do ser humano, de nós homens, dizermos ao Espírito Santo o que ele tem que fazer ou não fazer. Então, geralmente, não existe, o Espírito Santo aqui foi derramado, olha Espírito Santo, agora vamos batizar o povo, olha Espírito Santo, agora vamos evangelizar o povo, agora vamos edificar. Não, geralmente quando um avivamento se instala,
em uma localidade, não existe esse controle humano. Por isso, alguns líderes têm medo de tocar nesse assunto, porque é nosso querermos estar no controle da situação. Mas a palavra de Deus diz que o cabeça da igreja é Jesus de Nazaré. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele tem que estar livre para atuar no meio da igreja. Tiago, com que respaldo você está falando isso? Eu quero que você abra no livro de Atos, capítulo 19, e nós vamos ver o avivamento que a igreja de Éfeso viveu nos tempos do apóstolo Paulo. Diz assim, a partir do verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ao que os discípulos responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar do que é o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Aí eles responderam: no batismo de João. Então Paulo disse: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Querido, eu quero primeiro fazer ressalva que a igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais importantes para o ministério de Paulo. Naquele momento, a palavra de Deus diz que Apolo estava em Corinto e Paulo tinha ido para Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou 12 discípulos. Nada significativo sobre G12, nada. Ele encontrou alguns discípulos e lá eles perguntaram: olha, vocês estão se organizando, esse grupo está uma bênção, a palavra está sendo empregada, mas vocês já receberam do Espírito Santo? E eles falaram que nem sequer conheciam. Quando Paulo orou por eles, eles foram batizados do Espírito Santo. Eu interpreto isso como um avivamento de Deus na vida desses discípulos. Depois disso, Paulo ficou mais 2 anos na igreja de Éfeso ensinando em Tirano. E a palavra de Deus diz mais à frente no capítulo, você pode conferir, que a partir dali toda a Ásia, tanto a gregos como judeus, gregos, todos aqueles que não eram judeus, eles conheceram a palavra através da pregação do ministério de Paulo. E nesse mesmo capítulo relata que Paulo fazia milagres e maravilhas pelo avivamento de Deus que havia na vida de Paulo. Então, eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que a igreja sem avivamento, é o que a palavra já está sugerindo, é uma igreja morta, é uma igreja sem crescimento, é uma igreja que está estagnada em seus próprios dogmas, em seus próprios princípios. Mas quando uma igreja passa pelo avivamento, parece que existe um romper, é uma impulsão. A igreja não fica só impactada e paralisada, não, mas ela é impulsionada ao crescimento. Você quer ver mais uma ressalva sobre a importância do avivamento na vida da igreja? No primeiro capítulo do livro de Atos, o próprio Jesus fala para os seus discípulos para ficarem em Jerusalém, porque ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O próprio Jesus dá um toque e deixa nas entrelinhas: olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu, mas é necessário que vocês recebam do alto poder. Querido, da onde vem esse poder? Do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma nova vida em Cristo, e daí começa o mover do avivamento dentro de nós. E é o que Paulo fala: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso, na minha opinião, é avivamento. Só que esse avivamento, ele não fica só dentro de nós. Ele é algo que o Espírito Santo toma conta do nosso ser e faz coisas que nós normalmente não faríamos.
se você quiser certificar mais ainda sobre o poder do avivamento sobre nós, lá no livro de Joel, no capítulo 2, verso 28, diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso é tremendo. É algo que não vem do homem, é algo que vem de Deus. O avivamento para acontecer, ele não surge no coração do homem, ele surge no coração de Deus. Sabe por quê, querido? Quando Adão peca, quando o homem peca, a palavra diz: e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituídos? Separados. E o propósito de Deus, o plano de Deus, foi sempre que a gente tivesse um relacionamento íntimo com Ele. Vocês lembram que o véu foi rasgado de cima a baixo do templo, quando Jesus morreu? Foi para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. A gente não dependesse de sacerdote, mas que através do Espírito Santo nós tivéssemos um íntimo relacionamento com Ele. Então esse é o desejo do coração do Pai. E por isso nós, jovens, não podemos fugir desse tema. Olha, jovem, é muito bom ter uma cobertura pastoral. Eu amo o meu pastor. E eu digo isso para os meus amigos, eu tento aconselhar eles com zelo de pastor, de amigo. Mas eu quero dizer para você que sem um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai muito longe na vida cristã. Porque logo, logo você pode se decepcionar com o homem. Então você precisa estar avivado, firmado o seu relacionamento nos pés do Senhor e avivado. Não basta apenas viver uma vida de religião, de culto. É necessário estar avivado, cultuar e congregar com prazer, com zelo, com esperança de receber algo novo da parte de Deus. Então, a primeira ressalva que eu quero dizer para vocês é o seguinte, sobre avivamento. Avivamento, ele não vem do homem, ele vem do próprio Espírito Santo de Deus. Nós vimos aqui em Atos 1, verso 8, o próprio Jesus falando: olha, esperem, porque derramareis poder do alto sobre vós. Então, os discípulos não chegaram para Jesus e falaram: Jesus, a gente está muito frio espiritualmente, derrama um fogo do céu. Não, Jesus deu a própria ideia: olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque do alto derramarei poder. E a gente vê através do profeta Joel, o próprio Deus falando: e naqueles dias derramarei poder do alto, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, jovem, você precisa desejar, esperar por esse dia, clamar por esse dia. Todos os dias da sua vida, quando você acordar, você entregar o seu dia a Deus e falar: Deus, estou aqui, derrama sobre mim o teu poder, derrama sobre mim o teu espírito, usa a minha vida para fazer a tua vontade. E aí tem a segunda ressalva. Tudo bem, o avivamento, ele não é do nosso coração, não parte de nós, parte do próprio Espírito Santo de Deus. Mas nós temos uma parte ativa nisso. Temos uma participação ativa e crucial nesse processo de avivamento. Você pode ver que nenhum avivamento é marcado apenas o Espírito Santo e não haver participação dos homens. Não, você pode lembrar aí de nomes como John Wesley, sobre o avivamento da Rua Azusa, sobre Billy Graham, que é um dos maiores avivalistas contemporâneos que nós temos, entre outros, muitos avivalistas. Então é necessário que eu e você tenham uma parte ativa nesse processo de avivamento. E você quer ver um exemplo real disso, que nós somos parte ativa no avivamento? Eu quero te pedir agora para você abrir no livro de 1 Reis. 1 Reis, o nosso conhecido profeta Elias, ele desafia profetas de Baal de uma forma poderosa. E você pode ver lá no capítulo 18,
a partir do verso 36, o seguinte: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse. Isso aqui, deixa eu explicar para você antes de ler o que ele vai dizer. Elias, ele tinha desafiado os profetas de Baal. Já havia 3 anos que não chovia em Israel, porque o próprio Elias fechou as portas do céu, porque a nação de Israel estava distante de Deus. A nação de Israel tinha se entregado a Baal. Então, ele profetizou que não mais choveria em Israel, enquanto que ele não desse o comando, ele enquanto homem de Deus. Passou esses 3 anos e os profetas de Baal se reuniram para fazer sacrifícios a Baal para que houvesse chuva. E aí Elias desafia eles. Eles fazem todo o ritual para que Baal queimasse a sua oferta, o holocausto dos profetas, e nada aconteceu. Elias prepara o seu altar, molha a lenha, coloca o cordeiro e ele ora para que o Espírito Santo consumisse com fogo aquele sacrifício. E a oração de Elias foi: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E olhem só o que aconteceu. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, querido, eu quero te dizer, é necessário vivermos o avivamento. Como a palavra já está dizendo, uma igreja sem avivamento é uma igreja sem vida, é uma igreja presa à lei, é uma igreja presa à religião. Quando nós somos avivados, nós só temos uma prisão: o amor a Jesus, o amor à cruz, o amor ao Espírito Santo. Isso nos prende ao Pai. E quando nos relacionamos assim, fica bem melhor. Lembrando que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Então, o primeiro interessado em mover o avivamento é quem? O Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos gerar com lágrimas, com oração, com súplica, com sacrifício, pedindo a Deus, Espírito Santo, correspondendo ao desejo do Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou aqui, aviva a minha vida, aviva a minha família, aviva os meus colegas na escola, mostra para eles a verdade do teu evangelho através da minha vida. Então, jovem, se você ainda não despertou para isso esse ano, talvez você esteja perdido a tantas distrações. A escola, você está perto de se formar, talvez seja um emprego melhor, talvez o trabalho também tenha te consumido e você não tenha tido tempo de buscar o Senhor. Talvez, quem saiba, até de congregar, você tenha deixado de congregar. Talvez também por causa de um namoro ilícito que tem te afastado de Deus. Eu quero te dizer, querido, que esse ano o Brasil tem passado por um manto de avivamento. Eu posso ver profeticamente algumas gotas sendo derramadas no meio do povo de Deus. E você, jovem, que sempre desejou isso, sempre reclamou: a minha igreja está assim, o louvor está frio, as pessoas não buscam o Senhor, já tem muito tempo que ninguém se converte na igreja. É tempo de você desejar esse avivamento e observar com os olhos da fé que as primeiras gotas, os primeiros acontecimentos estão acontecendo. Por ora, alguns individuais, cultos abençoados aqui, muitas conversões ali, em outras igrejas, através do projeto de AD aqui em Feira de Santana da Bahia, nós vemos no meio da juventude, a cada culto que nós fazemos juntos, a presença do Espírito Santo de Deus.
o penúltimo programa que foi feito em Coração de Maria, você presenciou um jovem falando assim, olha, tem que ter mais disso aqui em Coração de Maria. Aquele jovem não era crente, mas ele tinha sede de Deus, ele pediu que a gente fizesse aquilo mais vezes na cidade dele. Isso é sinal de avivamento, querido. Então você não pode ficar fora desse mover. Eu vou chamar um breve break, você pare para refletir nessa primeira parte, porque a segunda vem aí. É uma parte mais prática do que é avivamento de fato, ok? Fica esperto, fica atento, você pode comentar também no site TV Monte Sião para contribuir com a gente e edificar a Igreja do Senhor no Brasil. Here we go. Você pôde ver no bloco passado a importância do avivamento para a vida da igreja, para a sua vida pessoal com Deus. Você também viu que o avivamento ele vem do Espírito Santo e não de nós, mas que nós temos uma parte ativa para que esse avivamento aconteça nas nossas vidas. Agora vem a parte prática do avivamento. Querido, eu quero te dizer o seguinte: Deus ele não faz nada sem propósito. Deus é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que conhece todas as coisas. Ele não te criou à toa, você não é um acidente. Às vezes eu vejo o jovem falando, Deus não me ama porque minha mãe, eu sou resultado de ter furado a camisinha. Querido, nada é acidente. Nada é acidente. O Senhor tem os seus propósitos. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai se Ele não estiver na direção. Então, eu quero te dizer o seguinte, que da mesma forma, o avivamento, ele não acontece sem propósito. O avivamento tem seus propósitos. Lembra no começo do programa que eu falei que Jesus é o cabeça da igreja? Ele é o Senhor da igreja. Ele que leva a igreja e que conduz a igreja por onde Ele quiser. Às vezes a gente tem a prepotência de achar que algum homem é capaz de atrapalhar a igreja. Eu quero te dizer, querido, que eu não tenho essa consciência. Eu tenho a consciência de que o Senhor é o Senhor da igreja. E até mesmo aqueles abalos que a igreja sofre, o Senhor tem propósito em cada um deles. Lembra-se do povo de Israel, ele prestes a entrar à terra prometida, eles duvidam da promessa. Então eles passam mais 40 anos no deserto. Então talvez a igreja ainda não esteja preparada para subir aos céus. E o Senhor está trabalhando no nosso caráter, está preparando uma igreja gloriosa para ser arrebatada. Então Deus tem os seus propósitos e o avivamento, ele não é sem propósito. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Quem pensa que avivamento é só falar em línguas, está enganado. Quem pensa que avivamento é uma irmã se levantar e profetizar sobre a sua vida, está errado. Avivamento também é isso, mas avivamento é muito mais do que isso. Avivamento, pessoal, move a igreja. É quando coisas maravilhosas e inexplicáveis acontecem. É quando numa simples pregação, num simples sermão, sem muita preparação e tal, teológica, muitas vidas se convertem apenas porque elas têm sede e fome de Deus. Quando milagres e maravilhas acontecem no meio da igreja, para a conversão, para a glória de Deus, e não para crescimento humano. Então, avivamento é muito mais
do que você apenas ser batizado no Espírito Santo. Isso faz parte também. Mas avivamento é quando tem propósito, quando existe um direcionamento, um mover do Espírito Santo de Deus. E eu quero respaldar isso que eu estou falando na passagem de 1 Timóteo, no capítulo 1. Eu quero fazer uma ressalva de que o apóstolo Paulo ele foi um dos maiores avivalistas. Não temos dúvida de que ele foi evangelista. Talvez, se o apóstolo Paulo não tivesse assumido a responsabilidade que assumiu, a gente não conheceria a verdade hoje. Através dele, o evangelho se disseminou por todo o mundo. Ele foi um dos principais. E ele fez um discípulo chamado Timóteo. E Timóteo, gente, foi gerado em meio a muito avivamento. Timóteo era um jovem que praticamente ficava ali na barra da orla de Paulo. Timóteo pôde presenciar milagres. Chegou a um ponto das pessoas levarem um lenço de Paulo e a unção de Deus era transferida para haver cura. Então, imagine só que algumas pessoas foram expulsar demônios e o demônio falou assim para essas pessoas: olha, eu conheço Jesus e conheço Paulo. Agora, e vocês? Quem são? Então, Timóteo foi gerado em meio a muita manifestação do Espírito Santo. Muitas vidas sendo convertidas, sendo curadas. Mas Paulo deu um conselho muito sábio a Timóteo. No 1 Timóteo, 1º capítulo, no versículo 18. Este é o dever de que eu te encarrego. Isso Paulo falando para Timóteo. Ó filho Timóteo, segundo as profecias, olha só, profecias, que antecipadamente você foi objeto. Combata firme nas profecias o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Querido, essa palavra aqui é chave. Muitas pessoas acham que o avivamento, por ser algo indiscriminado, por ser algo livre do Espírito Santo, acha que avivamento também pode ser bagunça. Não, gente. O próprio Paulo estava falando aqui, olha, você não se esqueça das profecias que foram direcionadas a vocês, mantenha a fé e a boa consciência. Então, querido, a fé e a boa consciência, elas têm que andar juntas. E ainda diz assim, porque alguns que rejeitaram a boa consciência vieram a naufragar na fé. Então, querido, eu quero te dizer que você não pode ficar assim ao léu somente a profecias, milagres e maravilhas. Tem gente que acha que avivamento é ver anjo, avivamento é você passar por uma situação, você ouvir a voz de Deus. Não, isso são experiências de Deus, experiências com Deus. Avivamento envolve um propósito, envolve um todo, envolve também a boa consciência. Meu pastor, o pastor Ricardo, ele diz uma coisa bastante interessante. Ele fala assim para mim: Tiago, você não pode ser um crente balão. O que é o crente balão? É aquele crente que só vive nas profecias, no avivamento. Eu não discrimino os meus irmãos pentecostais, dão terra e tal. Em muitos momentos eu sou surpreendido por sensações parecidas. Mas ele fala assim, olha, além de ser crente balão, também seja um crente âncora. Porque a palavra de Jesus fala assim em João, Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas que você os livre do mal. Então, querido, o propósito de Jesus não é que a gente viva aqui na terra flutuando no céu, achando que o reino de Deus está num plano maior. Não. Existe uma sociedade, existe uma humanidade aqui que Ele quer que a gente viva aqui. A palavra o próprio Jesus fala assim, olha, eu envio vocês como ovelhas em meio aos lobos. Você tem que ser um crente âncora, usar a boa
consciência, mas também não a consciência à luz do seu bel prazer, do seu desejo, mas uma consciência confrontada com a palavra, baseada na fé em Cristo Jesus. O que passar disso é meninice. O que passar da palavra de Deus é humano. O que passar da palavra de Deus, gente, é religião. Você tem que ter esse livro aqui na sua mente, meditar nele dia e noite. Aí você vai dar frutos. E frutos do Espírito Santo e não da carne. E eu quero dizer uma coisa muito legal para vocês. Que o avivamento, ele gera transformação social. Tiago, transformação social, sim, Senhor. O avivamento, ele causa um reboliço social. Sabe por quê, queridos? Quando existe avivamento, existe conversão. Quando existe conversão, existe mudança de mente. Vários jovens que poderiam estar no tráfico não vão estar mais, vão buscar o Senhor. Vários jovens que poderiam estar se prostituindo não vão mais porque vão buscar o Senhor. Vários jovens, ao invés de estar em baladas, bebendo, enchendo a cara, causando acidentes, matando inocentes no trânsito, vão estar buscando ao Senhor na presença de Deus. Isso já é uma grande transformação social. Na palavra, eu quero voltar para aquele livro de 1 Reis, o milagre que aconteceu na vida de Elias, no sacrifício que Deus recebeu de Elias com os profetas de Baal, que eu falei no segundo bloco. A palavra de Deus diz assim, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe. Acabe era o rei da época. Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Já se ouve ruído de abundante chuva. Querido, a nação de Israel não chovia durante 3 anos. Imagine como deveria estar a situação econômica e financeira da nação de Israel. Nós podemos presenciar aqui no Nordeste uma seca de 2 anos e o comércio já sofria ano passado. Nós clamamos por chuva esse ano e o Senhor veio, abençoou e logo depois que veio a chuva o comércio prosperou porque a agricultura abençoou, a agricultura como atividade econômica primária abençoa todos os outros setores de comércio. Então, olhem só a transformação social que representou a oração de Elias. Elias orou e choveu. Querido, através da chuva, através do avivamento de Deus sobre a nação de Israel que veio em forma de chuva naquela hora, Israel pôde presenciar uma salvação financeira sem medidas. E eu quero dizer para você o seguinte, o avivamento, ele muda tudo. O avivamento, ele muda o seu estilo de vida. O avivamento muda o seu agir. O avivamento muda a sua forma de pensar. Porque você deixa de ser mais carnal e passa a ser mais parecido com Deus. É que nem um amigo. Quando você começa a andar com um amigo demais, você acaba falando as gírias dele, você usa a linguagem dele, não é verdade? As manias ficam parecidas. A mesma coisa, se você anda com o Espírito Santo de Deus, você vai ficar parecido com o próprio Deus. Você vai falar como ele, você vai falar de coisas como o próprio Deus. Avivamento é isso, querido. Eu quero te dizer, caro pastor, essa palavra que foi ministrada aqui é para abençoar a sua igreja. Sem ser prepotente, passe para alguns jovens da sua igreja. Não deixe que a juventude perca essa palavra que foi ministrada aqui. E, se possível, você mesmo faça outros sermões. Gere o avivamento no meio da juventude. Porque avivamento precisa ser gerado. O avivamento é gerado com lágrimas. Quando a juventude local ou a sociedade local percebe que existe algo que precisa ser mudado. E que só Deus para intervir com milagre, com salvação. Pastor, não é comum nós vermos crianças morrendo. Recentemente tivemos um caso em que a criança matou os pais, a família e depois se matou.
Isso não é comum. Isso é falta do Espírito Santo de Deus. No restaurante onde eu sou dono, é complicado ver como as crianças não têm mais respeitado os pais. Porque os pais fazem as vontades dos filhos, mais tarde os filhos se voltam contra os pais. E eu quero dizer que não é uma situação para se conformar. A corrupção do Brasil não é uma situação para se conformar. A corrupção de dentro da igreja, quer seja por pecado, quer seja na diretoria, quer seja de levitas, quer seja dos membros, se misturando com as coisas do mundo, isso não é normal, isso não é comum. Então eu quero convocar você, líder de jovens, eu quero convocar você, pastor, eu quero convocar intercessores, profetas, levitas, membros, servos, todos nós aclamarmos por um avivamento na nossa nação, um avivamento que exale da nossa vida, que saia dos quatro cantos da nossa igreja e que vá para a sociedade. E eu quero, nessa hora, comentar um avivamento sobre as Ilhas Fiji. Eram ilhas perto da Austrália, onde havia muita bruxaria, havia muita obra de magia negra nessas ilhas. Até que era tão pesado que as fontes se secavam, os animais, a floresta sentia esse peso. Era um peso tão grande que a natureza começou a ser infértil. Você depois pode procurar esse vídeo no YouTube. Eu vou postar também aqui embaixo da pregação no site para você poder clicar nesse link. Então o que acontece? Os pastores dessas ilhas começaram a se reunir, a unir, começaram a orar, clamar a Deus por algo diferente, por um avivamento, Depois de muito clamor, sabe o que aconteceu? De evangelismo, muitos líderes de bruxaria dessas aldeias se converteram ao Senhor e começaram a pregar a palavra de Deus para o próprio povo. Então, os bruxos que antigamente amaldiçoavam, agora começaram a amaldiçoar. E com o tempo, gente, é lindo você ver no vídeo, os rios começaram a jorrar novamente, as fontes começaram a brotar, a natureza respondeu. Sabe por quê? A própria palavra nos diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O Senhor te chamou para reinar, querido. Você tem uma grande responsabilidade sobre isso. Que tipo de reino você quer exercer aqui na terra? Um reino para você mesmo, de riqueza, prosperidade, vida sentimental, saudável, familiar, e os outros? E a criação, onde é que fica? Eu quero te convidar a clamar por um avivamento em nossa nação. Eu tenho visto gotas desse avivamento. No meu relacionamento pessoal com o Espírito Santo, eu posso sentir a presença dele real a cada dia, desde as menores coisas até as maiores coisas. Quando eu estou congregando na minha igreja, eu já posso ver uma manifestação diferente do Espírito Santo. Quando eu me encontro com a galera do Dia D, com a galera de outras igrejas da minha cidade, eu vejo que existe uma linguagem de desejo por mais de Deus, de busca por mais de Deus. Nós não podemos aceitar receber uma papinha de nomes gospels renomados, onde eles preparam um discurso, preparam uma palavra e nós recebemos. Nós precisamos receber o caldo grosso, a feijoada do Pai, que vem do próprio Espírito Santo, amém? Você não pode se contentar apenas com pão todos os dias. Você precisa buscar um caldo mais grosso do Espírito Santo dia a dia, amém? Você que prega, não pregue mais do mesmo jeito. Busque pregar uma palavra que vem do próprio Deus. Você que toca, que canta, você que dança, que atua no teatro, não faça mais do mesmo jeito. Busque antes a presença de Deus, busque antes se encher de Deus. Amém? Você que estuda, você que trabalha, antes de sair de casa para a correria do dia a dia, se revista da presença de Deus. Quando você estiver com seus amigos, fale sobre as experiências que você tem tido com Deus. Quando você estiver com sua namorada, procure saber como é que ela está em Deus. E aí a sua vida vai mudar, querido. A sua família vai mudar.
porque é como a palavra diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Infelizmente ou felizmente, eu quero dizer que às vezes o preço do avivamento é alto. Às vezes o preço do avivamento é alto. Teve líderes que tiveram que pagar o preço com suas próprias vidas. Aí a gente vê mártires, os próprios 12 apóstolos foram mártires da Igreja de Cristo. Mas quando eu falo em renunciar às suas próprias vidas, eu não falo só com a morte, eu falo com o tempo. Geralmente, se você pesquisar grandes nomes do avivamento, como Benny Hinn foi um deles, eles gastavam muito tempo com Deus em oração. Era de 9 horas para cima. E você, quanto tempo você consegue passar na presença do Pai? 5 minutos? 10 minutos? Então é preciso investir. Às vezes você é chamado de careta. Às vezes, talvez tenha pessoas que falam assim, poxa, talvez o programa hoje foi chato. Não teve nada de diferente. Eu quero te dizer, querido, que eu não estou muito preocupado hoje com sua opinião. Eu estou preocupado em passar a mensagem do Espírito Santo e você receber essa palavra. Então, talvez quando você busque o avivamento, talvez as pessoas da sua própria igreja falem assim, veio um crentão. Deixem que falem, deixem que proteste. Você tem que ter a sua boa consciência, como Paulo falou a Timóteo. Boa consciência, combata o bom combate. Se Paulo usou essa expressão, querido, combata o bom combate, é porque vai ter luta. Mas não tenha medo, porque a vitória é certa, amém? A única preocupação que você tem que ter é em agradar o coração de Deus e fazer a vontade dele e fazer o nome conhecido. Tiago, você falou que o avivamento tem um propósito. É só transformação social? Não. O avivamento tem um foco principal. Ele tem um alvo principal. É o coração das pessoas. Converter o coração das pessoas a Deus. Esse é o principal foco do avivamento. Geralmente acontece inicialmente na igreja. Os próprios crentes se despertam e veem que precisam buscar mais a Deus. Com o tempo, as pessoas ao redor começam a mudar suas atitudes e falar assim, eu preciso de mais de Deus. E aí começa a conhecer o caminho da cruz, o caminho de Jesus e partem para uma vida com Deus. Tiago, e quando o avivamento passa? Querido, na verdade, o avivamento ele não precisa passar. Eu acredito piamente nisso. Tem como um crente ser fervoroso, buscar a presença de Deus a sua vida inteira. É claro que vai ter altos e baixos, algumas oscilações, isso é normal da vida humana, mas buscar o avivamento a gente não deve deixar nunca de buscar. Mas, sim, Tiago, e a igreja, quando a gente vê que aquela euforia, com aquele alvoroço do avivamento passar, é aí que vem a hora da maturidade, é aí que vem a hora da consciência, porque uma hora veio a profecia, agora é a hora de viver a profecia. Já pensou se viesse uma profecia atrás da outra sem nenhuma se cumprir? Que sentido teria? Então você precisa viver passo a passo. Acordou, vou para a escola, glória a Deus, estou servindo a Deus. Amanhã ou depois passou no vestibular, vou para a faculdade, glória a Deus, vou servir a Deus na faculdade, vou conhecer o Senhor, vou buscar conhecer os caminhos dele. Comecei a trabalhar, vou buscar o Senhor para ser luz aqui também. Então, querido, esse é o propósito do avivamento. Converter o teu coração e o meu coração ao coração de Deus. E juntos caminharmos em aliança com o Pai. Amém? Eu espero que esse programa, gente, possa ter te dado um start para o seu relacionamento com Deus. Talvez, quem sabe, aí você esteja um pouco desanimado. Tiago, eu estou muito triste com a minha vida cristã porque eu não tenho conseguido. Você não vai conseguir nunca, viu, querida? Você, com suas próprias forças, não vai conseguir nunca buscar o Senhor. Você precisa abrir a sua boca, e falar assim, Espírito Santo, me dá fome e sede de Deus. Porque a fome e sede não vem de você, é do próprio Espírito. Então busque isso. Você jovem, procure se envolver no meio da juventude.
Procure se preocupar com essas coisas, com as coisas de Deus. Não fique parado. É muito bom a gente ter resenha, tem hora para tudo. A gente resenha, vocês sabem disso. Muitas vezes o programa é de muita risada com a irmã Adailda meu, foi muito engraçado. Mas às vezes é necessário algumas palavras que lhe chamem a um posicionamento mais sério com Deus. Amém? Então acompanhe sempre a programação do dia D. Estamos no mês de outubro. O próximo dia D vai ser no dia 26, na Igreja Nova Canaã, não perca. No mês de novembro, o dia D vai ser no dia 9, na Igreja Shalom, Comunidade Shalom Adonai. Nos dias 15 a 17 de novembro, nós vamos ter o UFA, Unidade Fome de Avivamento. Se você é de Feira ou de qualquer localidade do Brasil, não perca. O UFA é uma respiração da juventude por Oba, alguma coisa que venha realmente do Espírito Santo de Deus. Então vai ser um acampamento dentro da igreja durante esses 3 dias, buscando a presença de Deus, vai ser muito bom. E óbvio, no dia 30, 1 e 2 de novembro para dezembro, o nosso querido Farol Jump. Eu não vou perder. A 3ª edição do Farol Jump vai ser uma bênção. Pregações com o pastor Wellington, provavelmente o pastor Ricardo também vai estar pregando. Você que é de Feira não pode perder. Convide a juventude da sua igreja para ir. Vai ser uma bênção, vai ser muito legal. E olha, eu vou dizer uma coisa. O ano está fechando de uma forma muito especial. É muito cansativo, olha, é suadeira, é programação aqui, programação ali, corre de fim de ano. Mas eu quero dizer para você que 2014 vai ser um ano diferente. Eu quero profetizar isso na sua vida. Essas programações não vão ser exaustivas para lhe cansar, para cansar você, para no final do ano você tirar umas férias de Deus. Jamais. Vão ser programações para você estar na linha quente do Espírito Santo, para você estar na direção do Espírito Santo para o ano de 2014, que vai ser um ano muito importante para o nosso Brasil. Afinal, a Copa do Mundo está aí, mas não só por causa da Copa. Eu profetizo que vai ser um ano de prosperidade para o nosso país, um ano onde o nosso país vai receber uma palavra de Deus de uma forma diferente. E para isso a gente precisa aquecer, alongar, com muita expectativa, esperar aquilo que Deus quer fazer. Então não perca os dias desses, não perca o UFA e não perca o Farol Jump. Boa tarde para todos vocês, Deus abençoe e até o próximo sábado. Here we go.